Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Floripa em Foco do Sinte, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina, hoje com o atual diretor jurídico do Sinte, o Robson Cristiano da Silva. Bem-vindo, professor, tudo tranquilo? Bom dia, Silvio, bom dia aos amigos aí que acompanham a TV Floripa. Tudo certo aí até a nossa assembleia aí, né? Ou até aí a garantia dos nossos 10% aí que já está negociado há tempo, né? Então, Silvio, essa é uma questão muito importante para nós aí do Sinte estadual, que é essa questão da campanha salarial. Aham. E a database dos professores é também... Não tem database, né? Não tem database. Na verdade, seria pela lei, né? Nós teríamos isso aí em janeiro, né? Que é uma discussão muito grande. E há vários anos não se cumpre essa questão da lei, né? O próprio governo havia instituído 1º de janeiro como a database, isso há cerca de 5 anos, e só cumpriu naquele primeiro ano, né? Exatamente. E depois disso a gente não teve, na verdade, reajuste, né? E tivemos aí, após a 668, um ano de descompactação só, e a gente não teve mais nada, né? Que é o que a gente teria esse ano aí, 10% da descompactação. Né? Que ficou acertado quando saiu a Lei 668, de que seria dado um aumento em parcelas, né? 5% agora em maio e 5% mais para o final do ano, né? Isso. É isso? Isso. A descompactação, ela, conforme se deu a 668 em 2015, a descompactação, ela seria um processo, né? Que aconteceria até 2018, que seria esse ano, né? Então seria a descompactação dos níveis, certo? Diminuição dos níveis e aumento das letras, né? Isso se deu e se dará, né, até o ano de 2018. E a gente aguarda aí, né, ansiosos, né? Inclusive para a discussão na nossa Assembleia, na próxima quinta-feira, agora dia 10. Mas a gente não tem nada ainda garantido, porque a folha, ela roda dia 20 do mês agora de maio, né? Então, na última audiência que nós tivemos com o governador, Silvio aí, e aos amigos professores, né, do magistério, na última audiência, que foi há umas 3 semanas, com a secretaria, eles nos garantiram aí esses 10%, né, que seria 5% agora em maio e 5% em novembro. Sobre o reajuste de 6,81, né, que esse reajuste faz algum tempo também que o servidor público aí não tem. Essa questão foi já deixada de lado por questões aí orçamentárias do Estado. Então, não temos dinheiro, não vamos pagar. 6,81 seria de aumento real? Seria o reajuste, né? Não a descompactação, isso, aumento real. Esses 10% que estão vindo, então, é descompactação, não é exatamente um reajuste salarial? Exatamente. Essa descompactação aí de 5 mais 5 está previsto na 668 de 2015, né? Que seria 5% do Fundeb e 5% da própria descompactação mesmo da tabela. Mas está previsto na lei, está muito clara na lei, tanto que a Secretaria admitiu que iria pagar. Mas, no decorrer do tempo aí, algumas declarações aí, né, da própria Secretaria, do próprio governo, ficou um pouco assim meio negativa essa proposta de pagamento dessa descompactação. Então a gente aguarda apreensivo aí e a gente acredita que saia, né, esses 5% agora em maio, e para que tudo transcorra normalmente, pelo menos dentro da medida do possível aí, algumas questões que nós cobramos nessa audiência, né, que é a questão da campanha salarial. Quando foi obtido com muita luta essa descompactação da tabela, foi por ocasião daquela greve de 61 dias, não foi essa? Exatamente. A mais longa das greves do magistério até hoje, né? Exatamente. Bom, essas greves aí, elas geraram um transtorno muito grande para o magistério, né? Desde a greve de 2011, 12 para frente aí, que nós estamos até hoje brigando, né? Mas agora nos últimos dias aí a gente
A gente acredita que o governo não vai entrar com a inconstitucionalidade dessa lei, né, com a ADIM, né, e a gente acredita fielmente, né, que o governo não vai fazer essa obra aí de não tirar essas faltas dos servidores, né, da funcional. A gente tem um entendimento aí que já esgotou todos os prazos da secretaria para abonar, para justamente abonar todas essas faltas, limpar todo o sistema, corrigir todos os problemas de progressões, muitos valores que ficaram atrasados, né, e realmente resolver a situação das faltas de greve. E resolvendo essas faltas, tem muita gente com reajustes em haver? Exatamente, Silvio. Essa foi uma questão assim que durou muito tempo e foi discutido muito. Por quê? Porque a falta, né, de 2012, da greve, que foi um dia de uma paralisação, essa falta ela gera muito ônus para o Estado. Então, como o governo se negava a corrigir as questões das faltas, justamente porque algumas geravam muito ônus para o Estado, então essa discussão levou muito tempo. E agora a gente, né, acredita, né, que tudo será resolvido, né, porque nós temos aí licenças prêmias de professores, inclusive aposentados, que se aposentaram durante esse período, né, não estão recebendo e não deixaram de gozar a sua licença prêmio, né. Então a gente está, inclusive, encaminhando na justiça algumas ações aí devido a esse problema das faltas. Floripa em Foco do SINT, o Sindicato dos Trabalhadores na Educação no estado de Santa Catarina, hoje com o diretor jurídico do sindicato, o professor Robson Cristiano da Silva. E como é que está a questão da descompactação da tabela? Esses 5% agora em maio, mais 5% em novembro. E depois disso, a tabela já vai estar, assim, vamos dizer, 100%, professor? Ou ela ainda precisa alguns ajustes? Essa questão da descompactação é um problema que se deu lá na 668. Na verdade, assim, ela atendeu até 2018 aos primeiros níveis da carreira, certo? Então, assim, quem entrou no magistério há pouco tempo, então foi beneficiado por essa descompactação. Porque ninguém receberia menos do que o piso nacional, né? Exatamente. Mas só no início, quem estava lá no meio da carreira não era assim, né? Exatamente, Silvio. Então, assim, agora em 2018, com a descompactação, os níveis da metade da tabela, mais à frente, esses níveis serão ou seriam, né, contemplados desde que realmente se pague os 5%, né? Então, assim, a partir daí haverá uma descompactação entre aspas, né? Porque mesmo com a descompactação ainda os valores eles são insignificantes devido à questão até de um professor com pós-graduação que faz um mestrado e um doutorado. Se você pegar a tabela, você vai ver nitidamente ali a pouca diferença que tem de valorização do professor. Então, bem objetivamente, bem claramente, essa descompactação, ela resolve em partes, né, o nosso quadro de salários, né? Mas deixa muito a desejar ainda, né, Silvio? Não está sendo aplicado o piso nacional, então, em toda a tabela? Continua só nos primeiros níveis? Exatamente. Como se cumpre no início da carreira, né? Então todos os professores estão tendo reajuste, mas no meio da tabela para frente os professores aí não têm reajuste aí desde 2015 aí. 2015, uau. Então isso certamente vai estar em pauta nessa Assembleia Geral do dia 10 Com aqui certeza. em Florianópolis, né? E o departamento jurídico do SINT está muito atuante? Há muitas demandas, professor? Então, Silvio, aí eu entro numa parte assim interessante, né, que é o jurídico, que a gente aprendeu a gostar e a trabalhar no sindicato, né? E a gente, nessa gestão aí, a gente fez com que o departamento jurídico fosse até as nossas regionais, até os nossos professores, nos pontos aí mais extremos de todo o estado. Estivemos aí no meio oeste, no extremo oeste, em São Miguel, em Dionísio Cerqueira.
Nós assim estamos assim. Então esse mandato, essa gestão ficou muito próximo, ficou muito assim bem resolvida essa questão do departamento jurídico. Claro, nós temos muitas ações aí paradas, nós temos muitos valores aí estagnados, que eu quero entrar na questão dos valores daqui a pouco também. Mas assim, o departamento jurídico ele absorveu bem essa questão e se aproximou muito mais da nossa categoria, que era uma questão assim de meta, né, dessa gestão, que era levar o departamento jurídico às nossas regionais, conversar com os nossos aposentados aí, né, que moram longe da capital. Certo. São 5 regionais que o Cinti tem, né? 5? Chapecó, Criciúma, Joinville, Blumenau, aqui Isso. a sede. Nós temos 30 regionais, Silvio. 30 regionais? Nós temos 5 macro. 5 macro. Macro que às vezes a gente, dependendo da situação, né, a gente organiza por macro. Mas nós temos 30 regionais no estado todo, né? Em torno de um terço, mais de um terço nós já temos sede própria, né? Dessas 30, um terço. Mais de um terço nós Uau. já temos sede própria. É uma estrutura né? e tanto, hein? É uma estrutura muito grande, né? E assim, ó, essa agenda, ela começou aí em 2016, quando a gente assumiu, 2 vezes aí praticamente todas as regionais, todas, e esse ano a gente está voltando, já começamos o mês passado, uma visita aí em todas as regionais, já visitamos aí pelo menos umas 8, né? Começamos aí pelo extremo oeste, estivemos no Vale, né? E agora estamos dando sequência. Essa semana nós não temos agenda devido à Assembleia, mas a semana que vem a gente já está na luta Viajando aí, de novo, inclusive lá no extremo oeste e depois no Vale e assim sucessivamente. Aí. Certo. E as demandas por região são mais ou menos as mesmas? É uma demanda estadual só? Tem alguma característica específica a cada região? Certo. No ano passado nós tínhamos a discussão assim muito forte sobre a reforma da Previdência, certo? Então a reforma da Previdência ela continua sendo discutida ainda muito forte em todas as regionais, porque a gente acredita, né, que mais cedo ou mais tarde essa reforma vai vir, né, e dependendo do que aconteça nas eleições aí, a gente pode ter essa reforma aí já no mês de outubro aí sendo encaminhada, né, colocada em pauta, existe a preocupação. Então a reforma da Previdência está sendo muito discutida, a reforma trabalhista não nos atinge diretamente, mas atinge o trabalhador no geral, então interessa muito nessa discussão para nós do Cinti também. Inclusive participamos também e temos alguns advogados nossos que se prepararam, né, estão preparados também para fazer o debate. E geralmente fazem o debate porque a gente organiza alguns seminários, né, nessas agendas. Mas assim, os critérios nos nossos atendimentos do jurídico, dos nossos seminários, nos nossos debates aí, eles variam muito de região para região, né? Nós temos algumas regiões onde nós temos muitos problemas com a fundação, né? Fundação Catarinense, né, de Educação, né? Fundação a FCC. Das APAES e tudo mais. Então nós temos muitos problemas que eu gostaria numa outra oportunidade estar vindo aqui falar sobre a fundação, que é um problema que nós temos aí muito grave e a gente vai começar a assumir isso mais de frente com o governo, junto com a fundação, porque a gente se depara com algumas situações aí nas APAES, muito triste, então a gente vai fazer essa discussão em outro momento, tá? Então as nossas discussões, os nossos atendimentos, eles variam muito de região para região, Silvio, porque existe a questão da demanda, existe a questão de horários, então assim, mas está sendo feita uma discussão muito boa sobre a reforma do ensino médio, sobre a BNCC, sobre a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é essa que o Deschamps aí vai estar assumindo mesmo agora, né? Saindo da Secretaria de Estado da Educação e indo para Brasília cuidar disso. Exatamente. Vem boa coisa por aí, será? E justamente entrando nisso também, no dia 11, que é sexta-feira, né? Temos uma audiência pública chamada por ele, para os professores, né? Para a comunidade em geral, para fazer a discussão
da base comum, né? Mas a gente já tem assim a ideia de que a coisa venha um pouco desenhada já. E o sindicato vai estar participando dessa vez dentro da audiência, né? Tem alguns diretores aí se preparando. Então a gente vai fazer o debate da BNCC sexta-feira, dia 11. Sexta-feira, né, dentro da audiência pública, né? Precisa ser feita uma inscrição num site e tal para poder participar. E onde vai ser essa audiência? Aqui em Florianópolis? Eu não tenho bem certo onde que vai ser, mas é aqui em Florianópolis, tá? Mas é só entrar no site da Alesc ali, que tem informações sobre isso, ou no próprio site do Sint, tá? Para mim não passar informação errada. Certo. Só para esclarecer um pouco, qual é a influência dessa base nacional curricular? Qual é a importância dela? A importância dela, Silvio, eu quero dar um exemplo aqui que significa muito para a educação, que são alguns exemplos que já estão acontecendo e que podem ser prejudiciais ao magistério. Educação à distância, né? O governo quer implantar aí, né? O governo federal, inclusive, quer implantar, né? Porque nós temos o Deschamps à frente, alguns tipos de educação que não vêm de encontro com a educação pública, né? Que é justamente esses 40% que o aluno ele pode estudar em casa. Então, 40% é educação à distância. E 60% presencial. E 60% presencial, no ensino médio. Nós temos outras questões, a exemplo disso, que é a desconstrução das habilitações de educação física, de artes, de história, sociologia, filosofia, que não, isso significa que não seriam tão importantes mais para as matrizes, né, para o currículo escolar. Então, assim, são alguns pontos que eu levanto assim, e muito mais, né, que tem, assim, que reflete, assim, por exemplo, a destruição da educação pública, né, que a gente valoriza tanto, né, que é a aula de educação física, que é a aula de artes. Quer dizer que exercitar o corpo não é mais importante, segundo a visão dos de plantão? Exatamente. Existem vários eixos, várias discussões. Esses são alguns pontos assim para quem para exemplificar o que está sendo debatido e o que realmente vai acontecer de fato, né? Que a gente sabe que as coisas vão acontecendo e a gente às vezes não tem força para conseguir segurar, né? Todo esse impasse. E qual é a recomendação do sindicato aos professores assim para ficar atentos sobre essa base nacional curricular? Tem alguma recomendação? Ou isso vai ser uma discussão entre a diretoria do Sint e a Secretaria de Estado? Essa questão, ela foge um pouco do âmbito do sindicato negociar com o governo, porque é uma questão federal. O que o sindicato, nós do Sint, estamos fazendo é a discussão, né? Porque isso envolve fechamento de escola, municipalização, tudo isso está em torno da BNCC. Né? A BNCC é o que vai dar os parâmetros para a educação, mas em consequência disso temos vários problemas que podem estar acontecendo, que é municipalização, fechamento de escola, dispensa de professores, a estabilidade aí do serviço público. Então, assim, o que nós do Sint nos propomos a estar fazendo é debatendo, né, levando as informações, agora na BNCC, nessa audiência, estar participando com argumentos, né? Acho que o sindicato também tem que avançar nessa questão e partir para a argumentação também, para poder fazer, né, um levantamento dos dados e a gente também conseguir comprovar que a educação precisa de alguns fatos diferentes, né, do que esses já impostos, né? Sim. Eles parece que estão olhando unicamente a questão econômica na educação, né? Querem reduzir custos a qualquer custo, não importa a qualidade do ensino. Estou exagerando na avaliação, professor? Você entrou no ponto que é o ponto-chave, né? Que é no âmbito federal, é o congelamento dos gastos públicos por 20 anos e aqui em Santa Catarina por 2 anos. Então tudo isso se aproxima muito da questão de valores, da receita do Estado. Agora, convenhamos, né, a educação deixou de ser prioridade para o governo, tanto estadual como federal, já faz algum tempo, né? E a saúde, segurança pública, transporte, também já estão deixando muito a desejar.
Então a gente acredita sim que no passar dos dias e no passar dos próximos anos aí, nós temos que manter o nosso povo com as informações necessárias, né, participando dos debates, e ainda assim vai ser muito difícil, né, a gente segurar todo esse desmonte da educação, né, Silvio? Não é uma tarefa só dos professores, mas de toda a sociedade. De toda a categoria de trabalhadores, né? Toda a categoria de trabalhadores. Muito bom. E o professor citou a questão de valores dentro do departamento jurídico. Que valores o professor se refere? Eu gostaria de falar sobre isso, que eu acho muito importante. Nós temos no departamento jurídico uma atualização que é feita no próprio site do Sint, certo? O professor entra lá no site do Sint e faz a atualização cadastral. Lá mesmo existe uma atualização, que é a atualização da sua procuração. Cada processo encaminhado ao sindicato, junto com a documentação, é encaminhado uma procuração. Por um determinado tempo, essa procuração ela prescreve, certo? Tanto como a atualização, porque o professor muda de endereço, né, vai para outros lugares morar, trabalhar, etc. e tal. Então a gente precisa do quê? A gente precisa que esse professor faça essa atualização cadastral e atualize a sua procuração. Por quê? Porque nós temos muitos valores significativos, Silvio, bloqueados na justiça. Por quê? Justamente porque essa procuração está desatualizada. Só por causa disso? Já foi ganha a causa? Exatamente. Já está pago? Nós barramos muito na questão do judiciário pela demora, né, das ações, pela demora, pela demanda também, que é muito grande. O departamento jurídico, ele encaminha as ações e o judiciário segura, engaveta. Infelizmente existe a demora, como todos nós sabemos, né? Mas nesta questão dos valores bloqueados, são ações que nós já ganhamos, né? Que nós já avançamos já. Então, assim, a gente precisa que o professor passe o recado aos aposentados. Nós temos muitos valores bloqueados e a gente precisa que o professor faça a sua parte, né? Para poder receber. E faça esse recadastramento dessas questões que eu já coloquei. E não só aposentados, mas professores da ativa também estão nessa situação. Todos. E como é que você resolve? Então entra no sint-sc.org.br, lá no link do departamento jurídico. Exatamente. E tem ali como atualizar a sua procuração. Exatamente. Nós temos assim alguns valores significativos aí em torno de 20, 30, 50 mil reais, porque esses valores foram corrigidos, né, ao passar do tempo. Para título de informação, também gostaria de passar também um recado aqui, que ontem eu conversei com o nosso departamento jurídico lá, das ações de verbas suprimidas durante afastamentos que o Sint tem, né? Que são alguns valores que os professores perderam durante alguns afastamentos, né? Como licença-prêmio, licença-tratamento de saúde e demais afastamentos lá, né? Os professores, eles já têm informação sobre isso, a maioria já tem informação sobre isso, né? Que é um assunto bastante discutido, é uma ação já ganha. O que eu queria informar sobre isso é que esse é o último ano que a gente pode entrar com essa ação, né? A partir do ano que vem a gente não tem como mais entrar com essa ação. Então a gente só queria ressaltar aqui aos professores que ainda não entraram com esse processo, que encaminha a sua documentação, né? E junto ao Sint, para a gente estar encaminhando isso aí, tá certo? E para saber qual a documentação, novamente, no sint-sc.org.br, no departamento jurídico, por ação, está descrito ali que documentos precisa. Exatamente. Se houver bem tranquilo, se o pessoal puxar resumindo lá no Google, Sint Santa Catarina, já vai estar ali, já vai estar abrindo ali. Então é bem fácil o acesso do departamento jurídico. O nosso site ele foi reformulado, está bem transparente, está bem animador, né? Fácil de navegar. Então a gente precisa que o professor também esteja de vez em quando dando uma olhada no site do Sint, né? Tem muitas informações ali. Pois é, como é que o professor que nos assiste pode saber se ele está com a procuração atualizada ou não? Ele tem que entrar no site e verificar? Ou de repente ele nem lembra se entrou com ação? Exatamente. Primeiro passo é estar sempre usando, né, e vendo o site do Sint. Eu acho que existem muitas informações ali.
Cada caso é um caso, né? O professor tem que ver se ele tem ações no sindicato, né? E, de acordo com as ações que ele tem, no próprio site do Sint já está colocado lá se ele precisa atualizar a procuração ou não. O que a gente pede é que o professor de cada 5 em 5 anos, ele faça esse recadastramento. A procuração dura uns 5 anos. Exatamente. Ele faça a atualização, é um processo tranquilo, rápido, não demora muito. Então, assim, a gente aconselha o professor estar sempre fazendo essa atualização. Tem outros fatores, como alguns jornais, alguns exemplares do departamento jurídico com muitas questões do jurídico especificamente, que são mandados no endereço dos aposentados, né? Então a gente precisa, via correio, e a gente precisa dessa atualização também. Os valores que são pagos, eles são depositados na conta do professor, então a gente precisa dos dados muito atualizados, da conta atualizada, e o professor está recebendo esse alvará na sua casa, né, para confirmação do valor, para confirmação do que se trata, e estar recebendo o valor na sua conta. E só para fechar esse ponto, a procuração tem que ser em papel, né? Em papel. Tem que imprimir e endereçar, ela ou pode entregar ser, no macro. Certo, ela pode ser impressa, assinada, escaneada e mandado no próprio... Pode escanear? Pode. Ah, legal, para não ter que ir até correio e coisa assim. Sim, né? Facilita muito. Olha, parabéns, professor Robson Cristiano, né? Eu acho que deu para passar bastante informação aos professores. Faltou mandar algum recado referendado, de repente o convite para a Assembleia do dia 10? Muito bem, Silvia. Essa questão muito importante, a gente queria convidar os professores, né? Todos já estão convidados há um bom tempo a participar da nossa Assembleia, que será no Centro-Sul, dia 10, né? A partir das 14 horas. Então a gente quer aqui deixar assim, esse convite para que todos participem dessa Assembleia. Ela é muito importante, até por questões da descompactação, como eu já falei, né? Nós podemos aí, inevitavelmente, se não acontecer a descompactação, nós poderemos aí avançar aí para uma greve, né? A gente sabe que isso não é bom, né? Pesa muito sobre a categoria, já passamos por algumas greves. Então a gente pede para que todos participem da Assembleia. Temos vários pontos para serem discutidos, da campanha salarial, dos vetos, das questões dos jurídicos, alguns pontos também. Então a gente quer deixar aqui o convite para que todos participem da nossa Assembleia, né, no dia 10 aqui em Florianópolis. Já estão organizando as caravanas, está tudo sendo encaminhado, né? Então, esperemos a próxima semana, toda quarta-feira, 2h30 da tarde, quando vai ao ar o Floripa em Foco do Sint, para ter os resultados dessa Assembleia e também da audiência pública, né, que acontece ainda nesta semana. Obrigado pela presença, professor. Obrigado, Silvia. Obrigado aí aos professores da rede estadual e força aí também aos professores aí, aos funcionalismo público de Florianópolis, né, e muita força na luta aí. Sint, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.